Olá, meus irmãos, que o nosso Deus continue abençoando a sua vida, graça e paz a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine no seu coração, em nome de Jesus. Estamos aqui, mais uma vez, com todo prazer, com toda alegria do nosso coração, para lhe trazer uma palavra, a palavra do nosso Deus. Nós procuramos, levar essa palavra sem interferência. Como assim, bispo? Sem interferência humana. Não são as nossas ideias, os nossos pensamentos colocados na mensagem. Nós queremos que o próprio Espírito de Deus dê a direção e fale conosco, que fale ao nosso coração, para que sejamos abençoados. Mas antes de tudo, quero te pedir encarecidamente, em o nome do Senhor Jesus, me segue nesse canal que eu vou te seguir de volta. E também, em nome de Jesus, eu peço a você que está assistindo aí esse vídeo, por favor, não custa nada para você. O que custa? Você ir lá no YouTube, @Ubirajara Oliveira 55, clicar ali naquele botão escrito inscreva-se, se inscrever, paga nada. Curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação para você ser notificado. Se você realmente gostar da mensagem, eu estou falando para os que gostam, que gostarem. É claro, se você não gostar, não adianta você seguir, porque você vai sempre ouvir palavras como essa. Mas se você gostou da palavra de Deus, não é a minha palavra não. Eu não estou aqui trazendo a minha palavra, não estou aqui trazendo o meu pensamento, estou aqui trazendo a palavra de Deus, tá? Procuro ser bem transparente, bem imparcial ao pregar a palavra de Deus, tá? Eu não quero colocar aqui meu pensamento, o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. Se você gostar da palavra de Deus, em nome de Jesus, por favor, de todo o coração, se inscreva no nosso canal, @Ubirajara Oliveira 55, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. Tenho certeza que Deus vai te abençoar no nome de Jesus, tá bom? Então vamos à palavra do nosso Deus. Segundo Reis, segundo livro dos Reis. Por que segundo, bispo? Porque não é carta. Quando é carta, a gente fala segunda, Lá no Novo Testamento tem as cartas de Paulo. Então a gente fala 1 Tessalonicenses, segunda Coríntios, segunda porque é carta. E em relação ao Antigo Testamento, não é carta, é livro, Então é segundo. Segundo Reis, capítulo 3. Acharam o capítulo 3 aí? Está logo aí no começo aí. Então, logo depois do 2, vem o 3. Ajudei, Segundo Reis, capítulo 3, versículo 4. Eliseu, ele prediz a vitória sobre Moabe. Amém? Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Olha só, preste atenção. Quando a pessoa se associa a outra, para qualquer tipo de relacionamento, amém? Você tem que ver a vida daquela pessoa, como ela é, como ela deixa de ser. Sabe por quê? Porque de repente você pode estar se associando a uma pessoa de má índole. Você pode estar se associando a uma pessoa, está tendo um relacionamento. Quando eu falo relacionamento, eu não estou falando também o relacionamento íntimo também o casamento, porque às vezes, antes de casar é uma maravilha, Se mostra aquele anjo maravilhoso, aquela anja, aquela anja, não existe anjo, Se mostra aquele anjo maravilhoso, Aquela pessoa maravilhosa, mas como minha santa mãezinha diz, quer saber quem é bom? Faz o quê? More junto. Mamãe sempre fala isso. Se você quer saber quem é bom, more junto com essa pessoa. Porque
Às vezes, a pessoa consegue enganar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas 24 horas ali lidando junto, é que você vai descobrir quem é a pessoa. É que você vai saber o caráter e a personalidade da pessoa. Amém? Então, como é que Josafá? Josafá era um homem de Deus. Jorão não era. Jorão, ele não era homem de Deus, ele não fazia o que agradava a Deus. Ele não andava nos caminhos de Deus, ele fazia as mesmas coisas que o pai dele fazia, Jeroboão. A mesma coisa errada, levou Israel a pecar, começou a sacrificar os deuses. Ele começou a fazer a mesma coisa que o pai fazia. Então ele não era. Como é que eu vou chegar para uma pessoa que não é de Deus, que não tem a mesma fé que eu, que serve um Deus? Ah, eu vou ser como você. Tem lógica, né? Tem lógica. Então você tem que abrir os olhos em relação a isso. Glória a Deus. Amém? Então, aí ele diz aqui, ó, né? Ele diz aqui, versículo 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim, irás tu comigo? Aí ele falou o quê? Serei como tu és. Eu vou ser como tu é? Hein? O meu povo como o teu povo, o meu cavalo como o teu cavalo. Então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Perguntou para Jorão. Aí ele respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia o quê? Água para o exército e para o gado que os seguiam. Ou seja, acabou a água, acabou o quê? Acabou a vida. Água é vida. Acabou o vigor. Fica sem beber água para tu ver. Tu vai ficar fraco. É, não é? Pessoas ficam desidratadas, não é verdade? Começa a dar uma pancada de complicação, né? Problema renal, etc, etc. Então eles foram para o deserto. Naquele deserto, depois de 7 dias eles caminhando ali, acabou a água, acabou tudo, e aí? Se viram em aperto, ficaram desesperados. O que nós vamos fazer? Mas eles fizeram aquilo sem a direção de Deus. Porque quando a pessoa toma uma atitude sem a direção de Deus, com certeza não dá certo, pessoal. As pessoas têm que pegar esse hábito. Qual o hábito? De antes de fazer qualquer coisa, pedir a direção de Deus. É dobrar o joelho e falar, meu Deus, eu devo fazer isso? É por esse caminho que eu devo seguir? É isso que eu tenho que fazer? Amém? Está compreendendo, sim ou não? Então tomaram aquela atitude sem a direção de Deus, foram por um caminho no deserto mais difícil. O que acontece quando a pessoa faz as coisas sem a direção de Deus? Você sabe? Hein? Vamos ver aqui, ou não? Versículo 9, o que diz? Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel, ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Ou seja, quando a pessoa toma uma atitude sem a direção de Deus, e quando tudo dá errado, ela vai culpar quem? A Deus. Né? Por que o Senhor permitiu, Senhor? Está vendo o que ele falou ali? Deus pegou esses 3 reis para entregar na mão do inimigo. Ele começou a culpar, porque é muito mais fácil. Não é verdade? A pessoa não ora, a pessoa não observa as coisas, toma uma atitude, igual aquela pessoa está namorando alguém e tal, não quer saber de orientação, não quer saber de nada, quando dá com os burros na água, por que o Senhor permitiu esse homem entrar na minha vida? Ué, e Deus tem alguma coisa a ver com isso? Hein? O que Deus tem a ver com isso? A pessoa toma uma atitude, se associa, porque a pior coisa que tem é a sociedade, né? Não, mas é de Deus. Mas não é evangélico. Meu filho, isso não dá certo. Você tem que se associar a Deus. Amém? Você tem que fazer negócio com Deus, porque com Deus você pode ter certeza que você não vai ser passado para trás. Você pode ter certeza que você não vai ser enganado. E ainda que você seja infiel, ele vai permanecer fiel. Eu li isso aqui quarta-feira. Que Deus não tirou 100% o trono de Israel da descendência de Davi, porque tinha feito uma promessa a Davi. Falou para Davi, não vai te faltar sucessor no meu trono. Deus tirou 10 tribos, deu para outro, mas uma tribo deixou com a descendência de Davi. Que deu ruim também, porque o cabra ainda fez besteira lá.
Amém, pessoal? Está compreendendo, sim ou não? Aí Josafá começou a entender que não deveria ter feito a sociedade com aquele camarada, porque olha como o cara era perturbado. Não pegou a direção de Deus, não pegou nada, ainda pegou um caminho errado, ainda começou a culpar Deus, porque eles estavam naquela situação. Aí diz o quê? Versículo 11. Perguntou, aí Josafá, homem de Deus, fez o quê? Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor para ele? Por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Isso aqui é importante. Eles desceram para ter com o homem de Deus. O que quer dizer isso? É se humilhar. Descer, sair daquela... que eles eram reis. Amém? Mas eles tiveram que sair daquela situação real que eles tinham e se humilhar para ir ter com o profeta. O que quer dizer isso? É a pessoa reconhecer o erro, é a pessoa reconhecer a falha, é a pessoa reconhecer que fez algo errado e está reconhecendo isso, não culpar a Deus, não ser orgulhosa, falar, não, eu estou passando por isso que era minha mãe, eu estou passando por isso que era meu pai, eu estou passando, por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que Deus permitiu? Não, eu não tenho que culpar ninguém, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver qual foi a atitude que eu tomei, o que eu fiz, amém? O que eu fiz para que viesse gerar? Porque o que a gente crê? A gente crê que nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Então eu não posso, gente, eu não posso culpar ninguém pelas coisas que acontecem na minha vida, porque as decisões são minhas. São minhas. Poxa, a gente vê, olha, eu fico até triste, sabia? Que eu vejo pessoas, isso acontece no nosso dia a dia, pessoal. Às vezes eu vejo pessoas que fizeram tanta besteira, sofreram, mas que quando estão sofrendo se humilham, pedem perdão, e quando estão bem, voltam a fazer a mesma besteira de novo. Eu até preguei isso aqui semana passada agora. O que levou a pessoa a sofrer lá fora? Quando a gente estava sem Deus, quando a gente estava sem a presença de Deus, quando a gente estava sem servir a Deus, quando a gente não conhecia Deus, nós sofremos, não sofremos? Aí eu venho para Deus, conheço um Deus maravilhoso, sirvo a Ele, obedeço a Ele, ando no caminho dEle, a minha vida muda. Eu vou fazer de novo o que eu fiz outrora? O que me levou ao sofrimento? Porque o que me levou ao sofrimento foi eu estar longe de quem? De Deus. Então eu entendo, a minha inteligência me diz que se eu me afastar desse Deus, eu vou voltar a sofrer de novo. Eu vou voltar a sofrer. Amém, pessoal? Se você faz uma coisa, dá errado, por que você vai continuar fazendo? Eu estava vendo o depoimento ontem, até minha noiva falou assim, eu não gosto de ouvir essas coisas não. Depoimento de uma famosazinha aí, que quando ela estava entre a vida e a morte, ela se converteu. Ela se converteu a Jesus. Amém? Mas ela vivia na vida errada, se é que você me entende. Amém? Prostituição, fazendo coisa errada. Aí ela foi à beira do abismo. Aí ela se converteu, teve um encontro com Cristo. Depois de muito tempo ela foi e se desviou. Ela fez pior do que ela fazia antigamente. E agora ela está indo novamente para o fundo do poço. Liga o outro, Zé, liga o outro. Agora ela está indo, ela fez aquilo que é que diz a Bíblia. Quando o espírito maligno sai do homem, o que acontece? Anda por lugares áridos, não é isso? Procura repouso, não acha. Aí ele fala o quê? Vou voltar para a casa de onde saí. Aí quando ele volta para a casa de onde ele saiu, ele encontra a casa como? Limpa, vazia e ornamentada. Aí o que ele faz? Leva 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. O que aconteceu com ela é isso. O último estado dela ficou
pior, 8 vezes pior do que o primeiro. Você está entendendo isso ou não? Hã? Então a gente tem que parar para pensar, gente. A gente tem que usar a nossa sabedoria. Porque nós somos seres racionais. Seres que o quê? Raciocinam, que pensam. Fez uma coisa, está errada? Não faz mais. Eu pelo menos sou assim. Eu sempre falei para os meus superiores, você vai me chamar a atenção uma vez por causa de uma coisa. Não vai me chamar 2 vezes por causa dessa mesma coisa, não. Pode me chamar por outra, mas por causa dessa você não vai me chamar, não. Eu sou chamado a atenção uma vez só. Você vai me chamar a atenção uma vez por causa de uma coisa, mas 2 vezes por causa da mesma coisa você não vai. Pode ter certeza que não vai. Só se eu for burro, né? Não é verdade? Só se eu for burro. Simples assim. Então, se eu fiz algo que desagradou a Deus, me levou ao sofrimento, eu vou fazer de novo? Vai me levar novamente. Talvez até pior. Sim ou não? Então, continuando, diz assim, versículo 13, não é isso? Mas Eliseu disse ao rei de Israel, olha só, que tenho eu contigo? Falou com Roboão, não estou falando para você que ele não era homem de Deus? Olha quem Josafá se associou, a Roboão. Olha o que Eliseu falou assim, não te conheço como nada. Quer ver? Olha só. Cadê? 13. Né? Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Vai lá, os profetas que teu pai e tua mãe fizeram. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou os 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Ainda continuou culpando a Deus. Não foi Deus que reuniu a gente aqui para entregar na mão de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Isso é lindo, né? Ele andava na presença de quem? De Deus. Em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, que era um homem de Deus. Amém, pessoal? O rei Josafá era de Deus. Era de Deus. Rei de Judá, não te daria atenção. Olha aí, falou para Roboão. Eu não te daria atenção, nem te contemplaria. Eu não ia nem olhar para os teus cornos. Eu nem ia olhar para a tua cara. Eu nem ia te dar nem atenção. Mas eu só estou te dando atenção por causa de Josafá. Porque, olha pessoal, quando a pessoa de Deus é assim, ela abençoa quem está perto dela. Tem gente que não é de Deus, além de se prejudicar, ainda prejudica os outros. Se você se associar com pessoas que não são de Deus, além dela se prejudicar, você vai ser prejudicado. Mas se tu for temente a Deus, se tu for um homem de Deus, se tu for uma mulher de Deus, você tem que passar bênção. As pessoas vão querer ficar perto de você. Porque vão sentir coisas boas em você. Amém? Esse Deus, porque é o que a gente fala. A vida da pessoa vem para a igreja é maravilhosa, a igreja é boa, Deus é maravilhoso, mas ela não leva nada de bom daqui para casa dela. Você tem que levar as coisas boas. Você tem que transmitir as coisas boas. Diga glória a Deus. Passa. Olha o que ele falou. Olha só. Josafá, rei de Judá, não te dará. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse assim, assim diz quem? Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Olha, Deus mandou dizer que vocês vão vencer. O bocudo aí não falou que Deus pegou os 3 reis para entregar na mão de Moabe? Vou mostrar para você que não. Que quando se tem a direção de Deus, a vitória é certa. Você está entendendo? Não importa o problema que você esteja passando. De repente você fala, poxa, mas esse problema é difícil. Difícil pode ser.
pode ser muito difícil, pode ser muito difícil. Veja que o gigante estava lá desafiando um exército inteiro de Israel, sim ou não? Mas quando Davi chegou, ele pediu a direção de quem? De Deus. Falou, o Senhor vai me entregar ele nas minhas mãos. Quem é ele? Porque, sabe por quê? Porque ele não colocou o gigante acima de Deus. Às vezes a pessoa pega o problema dela, faz o problema dela ser um Deus. E o Deus dela ser uma formiga. Não. Eu estava até conversando com uma senhora ontem, que eu faço oração por ela sempre. Aí ela falou, a minha neta vai para essa bagunça aí. Aí eu comecei a rir. Ela, o senhor ri? Falei, o que, eu vou chorar? Eu choro. Falei, a senhora chora porque eu não confio em Deus. Porque se a senhora confiasse em Deus, a senhora não chorava. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Eu falava antigamente, quando meu filho era desviado, meu filho ia para balada. 3 horas da manhã, e eu estava fazendo o quê? Estava preocupado? Estava dormindo. Estava dormindo. Minha esposa disse, ai meu Deus, meu filho, vou atrás. Falei, a chave do carro está ali, pode ir, que eu não vou. Não vou não. Aí ela falou, mas a mãe e a avó têm um coração mais... Tem que confiar em Deus. Eu entrego meu filho na mão de Deus. Meu filho trabalha de Uber, só quer trabalhar de madrugada. Pode trabalhar de dia, mas só quer trabalhar. Chegou em casa hoje, sabe que hora que ele foi dormir hoje? 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, a hora que ele foi dormir, trabalhou a noite toda aí no Uber. Aí eu vou fazer o quê? Arrancar meus cabelos? Eu oro a Deus. Vocês ouvem orar novo? Você não ouve orar aí no grupo? Eu falo o quê? Deus, toma meu filho na tua mão, acampa os teus anjos ao redor dele, livra ele de todo mal, cega o bandido, cega o diabo, cega o assaltante. Meu Deus, traga ele em segurança para casa, tenha misericórdia. Deus, guarda a vida do meu filho como uma menina dos teus olhos. Você não ouve orar? Agora eu tenho que crer no Deus o qual eu oro, o qual eu invoco. Eu tenho que acreditar na oração que eu faço. Eu tenho que crer que Deus ouviu a minha oração e está guardando meu filho. Agora eu vou fazer essa oração e ficar a noite toda acordado, perturbado, desesperado, achando que vai... Poxa! Se Deus não guardar, o meu desespero será em vão. Amém? Se você não crê que Deus está agindo, creia que Ele está agindo, creia que Ele está se manifestando. Por que você está fazendo aqui então? Se você vem para cá e fica perturbado. Se você vem para cá e quer agir com a força do seu braço. Não está dando certo. Venha, ore, clame e deixa Deus trabalhar. Ele não trabalha como nós. E nem vai trabalhar aos nossos olhos carnais. Ele está trabalhando no espiritual. Amém? E na hora certa, no momento certo vai acontecer. Posso ouvir um glória da igreja? Amém. Então ele falou lá, ó, ferireis, 19, ferireis todas as cidades fortificadas de todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, que a oferta de manjares é a oferta de gratidão, amém? Agradecer antes de acontecer, já está agradecendo. A oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Diga glória a Deus. Deus fez algo, eu falo, não vai ter chuva, não vai ter vento, não vai ter nada. Vocês vão ver a água vindo sem nada disso. Porque se formasse chuva, né? Se formasse aquelas nuvens, então não. Aí isso aí encheu de água porque tem nuvem aí no céu. Deus falou, vou mostrar que é Deus que está agindo. Porque Deus faz assim, pessoal. Deus não precisa que as coisas estejam favoráveis para Ele agir. Diga glória a Deus. Como eu falei para vocês, em relação à documentação para me casar, lembra que eu falei? Sim ou não? Eu fui no cartório,
criou-se uma confusão danada no cartório, eu não sabia por que daquela confusão, porque Deus queria que eu fosse até o Rio para fazer lá no cartório de lá. Cheguei lá, eu fui maravilhosamente atendido, respeitado, a menina me respeitou. O senhor quer gratuidade? Porque esse valor é muito alto. Eu não pedi nada, eu fui preparado para pagar. E eu não paguei uma moeda, um centavo, porque as pessoas lá, os atendentes, me atenderam maravilhosamente. E quando eu saí de lá, que a minha ficha caiu, que eu entendi, falei, caraca, Deus, o senhor arrebenta. Falei, o senhor é tremendo, o senhor é brabo. Porque o que o senhor fez aqui, me deu aquele tapa, sabe como é que é? Sem mão? Falou, tá vendo aí? Tá vendo aí o que está acontecendo? Porque eu fiquei chateado. Vai perguntar minha noiva aí. No outro dia eu ainda estava chateado ainda com o que aconteceu. Eu estava chateado. Porque eu fui chamado de mentiroso, eu não aceito. Mas Deus falou assim, não, é quem tem que entender. As coisas de Deus acontecem na hora certa, no momento certo. Às vezes a pessoa fica mais ansiosa do que eu e ela. Vocês não vão casar não? A gente sabe. A gente está aqui ó, em oração, está pedindo a Deus. A gente sabe o que está acontecendo. A documentação estava ruim. Mas no momento certo vai acontecer. Eu não estou preocupado, desesperado. Estou em oração. Estou buscando a Deus. Eu não estou também de braços cruzados. Eu estou fazendo a minha parte. E Deus foi lá e mostrou o que tinha que ser feito. Depois de muita oração. Amém? Então, pessoal, confie no que você está fazendo. Confie nas suas orações. Confie na sua busca a Deus, confie na sua fidelidade, na sua obediência, que Deus vai te honrar. E no momento certo, na hora certa, vai acontecer. Eu não vivo ansioso mais não, pessoal. Isso aí é coisa do passado. Hoje eu confio, não aconteceu? Vai acontecer. Eu creio que se não aconteceu, porque Deus não quis que acontecesse. Amém? Só que Deus fez melhor do que eu pensava. Porque Ele sempre faz, né? Sim ou não? Eu já estava preparado, falei, bom, eu estou preparado para perder esse valor. Perder entre aspas, né? Que é o investimento da minha vida. Mas eu estava preparado. Aquela importância, aquele valor com esse gasto, com essa despesa. Eu falei, não vou te dar essa despesa, não. Amém? E Deus fez maravilhas. Eu tentei gratuidade aqui em Itaboraí. Não, esse valor é muito alto para gratuidade. Aqui esse valor não se enquadra a gratuidade. Lá eu nem pedi, eles me deram. A minha cunhada até me ligou e falou assim, você sabe que você tem direito à gratuidade, né? Eu falei, não sei, já me deram. Tá. Não, porque você podia pedir. Ele até me ligou do nada, falou, você pode pedir gratuidade. Eu falei, não, já me deram. Amém? É isso, gente. Confiemos nesse Deus. Peçamos direção a Deus. Desçamos, nos humilhemos, peçamos direção a Deus, vamos nos humilhar e vamos reconhecer que somos pequenos, que não somos nada sem a direção de Deus. Hoje eu falei de madrugada para Deus, Senhor, eu preciso da tua presença, sem ela eu não sou nada. Como Moisés, eu falei com Deus, como Moisés falou, sem a tua presença eu não arredo o pé. A gente precisa da presença de Deus. Vê o que Elias falou? Tão certo como vive Deus em cuja presença estou. Glória a Deus. Quem entendeu aqui? É isso aí, meu amigo, minha amiga. Se você gostou dessa mensagem, manda essa mensagem, esse vídeo para o seu grupo, compartilhe lá no grupo de WhatsApp da sua igreja. Segue a gente nesse canal, por favor. Eu vou te seguir de volta. Curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação, se inscrevendo no YouTube. @Birajara Oliveira 55, @Birajara Oliveira 55, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação, que o nosso Deus possa ter abençoado a sua vida através dessa mensagem em nome de Jesus. Vamos para ele bem forte. Bem forte.